Imagina que você já fez de tudo, você já comprou cursos, já fez mentorias, já foi em imersões, em treinamentos, mas nada dessas coisas fez você desbloquear as suas vendas online. Você não conseguiu ainda ter resultado vendendo através da internet. Por isso que nesse vídeo aqui, na série de vídeos que nós teremos daqui para frente, eu decidi te ensinar de graça, algo que eu vendia dentro de um dos meus cursos, para que você consiga de uma vez por toda destravar isso e consiga chegar a fazer pelo menos os seus primeiros 10 mil reais por mês com vendas através da internet. E antes que você me pergunte, não, você não precisa de ter muitos seguidores, você não precisa produzir conteúdo todos os dias, você não precisa fazer reels, fazer stories. E a prova do que eu tô te falando é real, é o Henrique. O Henrique ele foi meu aluno e ele tem apenas 1.075 seguidores, mas em uma única venda ele fez 12 mil reais com o produto de consultoria dele. Então, se você acompanhar toda a série de vídeos que eu vou estar postando aqui dentro do YouTube, você pode ter um resultado semelhante ou até muito maior do que o resultado do Henrique. E a única coisa que eu te peço para entregar esse curso para você de graça é basicamente que você se inscreva no meu canal, que você também deixe o like nesse vídeo e ative as notificações aqui, o sininho, para você não perder nenhum vídeo dessa série, porque ao longo dessa semana, eu não sei que dia que você vai estar vendo isso, mas ao longo dessa semana, todos os dias eu vou postar uma aula diferente aqui no YouTube para que você consiga ter uma trilha onde você vai seguir e você vai conseguir vender e ter resultado com vendas online através do seu curso, através do seu treinamento, da sua mentoria, seja lá o que você queira vender. E dentro dessa primeira aula que você vai ver nesse vídeo é basicamente a estratégia que nós vamos utilizar para que mesmo sem seguidores, mesmo sem publicar conteúdo todos os dias, mesmo assim você consiga vender. Então você vai entender o mecanismo por trás da estratégia que a gente utiliza para vender para qualquer pessoa sem necessariamente produzir conteúdo. Então acompanha a aula aí. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e essa é uma das aulas mais importantes que nós teremos aqui dentro, que é a visão geral da nossa estratégia. Basicamente, esse daqui vai ser um funil que nós vamos utilizar para poder atrair clientes ou potenciais clientes para o nosso produto, a nossa oferta, a nossa mentoria ou a nossa prestação de serviço, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender quando você analisa isso é que esse fluxo ele está sendo desenhado para tirar uma pessoa completamente desconhecida e fazer ela se tornar nosso cliente dentro dessa estrutura. Então, a primeira coisa, quando a gente olha para a visão do cliente, o que ele vai ver primeiro é essa seguinte estrutura. A primeira coisa é que ele vai iniciar vendo os nossos anúncios. Então, ele viu o nosso anúncio e saindo do nosso anúncio, ele vai vir para cá, onde nós temos o nosso estudo de caso. Tá? O estudo de caso, basicamente, é onde você vai mostrar ali aonde você tem um determinado resultado, ou como você tem esse resultado, ou como você pode sanar uma dificuldade, um problema de alguém. Então aqui a gente vai utilizar estrategicamente para isso. E ao final desse estudo de caso, nós faremos ali a nossa oferta, que aqui sim é onde a gente vai mostrar o nosso produto, o que a gente vende, como a gente vende e como esta oferta aqui pode ajudar esse nosso cliente que até então é desconhecido, beleza? Então quando a gente analisa esse fluxo e esse funil aqui, o nosso cliente potencial ele inicia na nossa esteira da esquerda para a direita. Porém, nós que somos os produtores desse curso, dessa mentoria, né, desse produto, nós não vamos começar pelos anúncios, nós vamos começar ao contrário. Nós vamos começar com a nossa oferta. Não tem como eu anunciar o meu estudo de caso ou a minha oferta se eu nem tenho essa oferta. Não tem como eu criar o estudo de caso se o estudo de caso ele é diretamente baseado na minha oferta. Então, não tem como pular essa etapa. Basicamente é isso. O que você tem que entender é que ao criar a oferta, indiretamente nós já estamos criando todas as outras estruturas, tanto o estudo de caso como também os anúncios. Então, nesse momento, a gente vai começar aprendendo sobre as ofertas, finalizado essa oferta, uma oferta que realmente seja muito atrativa para o seu cliente, a gente vai criar o nosso estudo de caso. Nessa parte de estudo de caso, a gente vai contar para esse cliente como que a nossa oferta vai ajudar ele a solucionar o problema que ele tem, ou como nós vamos resolver esse problema, ou como a gente vai trazer para ele o resultado que ele está buscando. A gente vai fazer isso tudo dentro desse estudo de caso. E ao final nós vamos criar os nossos anúncios, que é onde nós vamos, em tese, anunciar o nosso estudo de caso e não a nossa oferta, e com isso
as pessoas vão seguir o fluxo, assistir a aula e depois comprar o nosso produto. Então, basicamente, para você conseguir entender isso aqui de uma vez por todas, o nosso fluxo como produtor, ele é contrário ao fluxo do nosso potencial cliente. Então, nós vamos começar da direita para a esquerda, começando com a oferta e finalizando com os anúncios. Uma coisa muito importante que você precisa entender aqui, tá? Essa oferta, pessoal, por mais que você já tenha uma oferta e você só queira saber, Nicolas, eu já tenho uma oferta, eu já tenho meu estudo de casa ali, a minha VSL, eu já tenho tudo isso pronto, eu só preciso aprender a rodar os anúncios, a rodar o tráfego, a fazer isso aqui funcionar. Então eu vou pular tudo isso daí e vou direto lá para os anúncios. Pessoal, não façam isso. Tá? Por quê? Porque dentro da nossa oferta, por exemplo, às vezes você já criou uma oferta, mas ela não é uma oferta que vai colocar muito dinheiro no seu bolso. Ela é uma oferta que talvez você vai vender uma coisinha ou outra, um curso ou outro, mas não é uma oferta que tem potencial para escalar e fazer você sair de 10 mil por mês para 20, para 50, para 100 mil reais por mês com a venda do seu curso online. Então o que você tem que entender é que no módulo de oferta eu vou ensinar para você como que você faz uma oferta verdadeiramente boa para que as pessoas elas realmente queiram e desejem esse produto, beleza? Nicolas, e o estudo de caso? Cara, existem coisas que eu vou ensinar para vocês dentro do módulo de estudo de caso, onde nós vamos criar essa aula secreta, que vocês vão aprender para que serve cada métrica disso. Porque às vezes tem uma métrica ali que ela está mostrando que o seu estudo de caso não tem potencial de crescimento. E talvez você vai ter que regravar esse estudo de caso. Talvez você vai ter que fazer um negócio diferente. Você vai analisar as métricas diferentes e entender aonde que você está errando. Só que se você não sabe analisar as métricas e principalmente você não sabe como identificar onde você está errando, você vai torrar dinheiro aqui com anúncios e no fim das contas não vai ter o resultado que você esperava. Entendeu? Então assista o módulo de estudo de caso. E para finalizar, um módulo de anúncios, por mais que você, talvez que esteja vendo essa aula, você tenha muito conhecimento com anúncios, assista essa aula de anúncios também. Por quê? Às vezes você sabe como subir uma campanha, sabe como montar o conjunto de anúncios, sabe colocar o seu anúncio lá para rodar, só que às vezes você está gastando muito mais dinheiro do que você deveria para poder validar essa estrutura dentro do seu produto. E às vezes você acha que você tem que começar gastando 1.000, 2.000, 5.000 reais por mês com anúncios, sendo que na verdade você poderia começar gastando 100 reais por dia. Então assim, cada um dos módulos que vocês vão ver daqui para frente, eles são extremamente importantes para que você tenha a construção de um produto que realmente vai vender consistentemente e vai conseguir escalar suas vendas, beleza? Basicamente, pessoal, a grosso modo, para você conseguir entender de uma vez por todas o que nós estamos criando aqui, imagina que nessa fase de anúncio você vai colocar aqui um dinheirinho aqui para poder esse dinheirinho aqui se tornar um dinheirão aqui no final da nossa estrutura e da nossa esteira, entendeu? Basicamente a gente vai investir um pouquinho aqui para ter um retorno bem maior aqui desse outro lado. Então espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.